seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast de saúde. Eu sou a Dulceline Jamal e é um verdadeiro prazer estar aqui e ser promotora da informação e do conhecimento sobre saúde. E com isto, gerar uma onda de empatia e preocupação com os outros. Gostava de aproveitar a oportunidade para agradecer por todas as mensagens de incentivo que tenho vindo a receber ao longo deste projeto. Têm sido momentos verdadeiramente especiais. Muito obrigada por estar desse lado. O tema de hoje é o neurodesenvolvimento, mais especificamente a perturbação do espectro autista. Conheci a nossa convidada no primeiro Congresso de Saúde organizado pelo Hospital Privado de Maputo, realizado no final do mês de outubro, a quem aproveito para publicamente congratular pelo evento e, sobretudo, pela dinâmica instituída que possibilitou uma importante troca de experiências, partilha de preocupações entre os palestrantes e os participantes. A nossa convidada de hoje é a doutora Licete Ramos, que participou nesse simpósio como palestrante e iniciou o seu discurso com uma nota de agradecimento pela oportunidade de ter saído do seu agitado gabinete para partilhar com os seus colegas e a comunidade informações relativas às suas constatações, às suas preocupações, aos desafios no seu exercício profissional. Eu rapidamente me identifiquei com as suas palavras, atrevi-me com um convite e tive a sorte de ter sido correspondida. Muito obrigada, doutora Licete, por ter aceito este convite e seja muito bem-vinda ao podcast de saúde. Obrigada, Dulceline. Quem é a doutora Licete Ramos? A Licete é uma pessoa muito ética, é autocrítica, no sentido de que entende a responsabilidade do seu trabalho. Nós, psicólogos, quando estamos com alguém, não é? E quando ajudamos esta pessoa, temos a responsabilidade de a ajudar, não é? E temos a responsabilidade também é uma responsabilidade muito grande sobre o impacto do que aquilo que nós trazemos a esta pessoa irá ter no seu seio familiar. E isto não só um diagnóstico relativamente à criança que traz ou adolescente que traz, mas em relação a si próprio, não é? Então, desenvolver ideias ou fazer aconselhamento não é o que nós fazemos. Nós temos que ter conhecimento, fazer uso de técnicas e ter experiência pessoal e profissional, porque temos que saber, não é, equilibrar estas duas coisas muito bem. Acabar uma licenciatura e hoje em dia as pessoas fazem licenciatura, mestrado, doutoramento, tudo seguido. Querem estudar, ter graus. E às vezes nós precisamos ter experiência, nós precisamos de aprender. E precisamos de aprender com a vida, porque a vida também nos ensina. Os livros trazem-nos e as formações trazem-nos informação e atualizam-nos o que é necessário, e faço isso constantemente, mas a vida também é uma das maiores universidades. Então, isto para dizer que ao longo deste tempo eu fiz a minha licenciatura, terminei em 2004, sou natural de Maputo, mas não estudei em Moçambique, estudei todo o meu percurso escolar foi fora de Moçambique, fiz um ano zero em Psicologia, no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, e prossegui depois os meus estudos, portanto foram 0 aos 5 anos, foi pré-Bolonha, foram 5 anos e após isso decidi praticar aquilo que tinha aprendido. Pronto. E pude cometer erros e aprender e perceber que não sabia muito, não é? E que ainda tinha muito para aprender. E nesta área as teorias são importantes, mas nós não podemos encaixar uma pessoa
Num livro. Exatamente, num critério diagnóstico, embora tenhamos que o fazer, porque clinicamente, quando temos que fazer anotações, temos que o fazer. Se estamos a trabalhar com um outro profissional de saúde, nós temos que o fazer no contexto clínico. Mas não podemos cingir, não é, o universo de um indivíduo, até mesmo porque se formos falar de... Nós temos uma informação digital que é única. E assim é, cada pessoa é como eu vejo cada indivíduo, como um ser único. Acho que ainda há muita coisa para desenvolver, não me cijo a uma abordagem específica, embora que depois disso tenha feito bastantes outras, fiz formações de curto prazo, workshops, participei em conferências, que eu faço até hoje, porque preciso de me manter atualizada. Isso é muito importante, aliás, para o meu exercício, para o exercício profissional, mas só fui fazer um mestrado quando eu realmente tinha a certeza do que é que eu queria estudar. Até lá, antes disso, fiz uma pós-graduação em psicoterapias cognitivo-comportamentais. É uma especialidade que nós psicólogos não temos. Nós não, por sermos psicólogos clínicos, não faz com que sejamos psicoterapeutas. É uma formação que devemos exatamente desenvolver após a nossa formação académica. E para isso não achei que precisava, consegui desenvolver. Então eu passei por muitas experiências profissionais, sempre clínicas, em contextos diferentes, de ONG, do Estado, ao nível da saúde, e privadas. Quando o mestrado que fiz foi na área da neuropsicologia clínica e aplicada, fiz já há 10 anos, já faz 10, 2015. Tempo passa. É verdade, sim, quase 10 anos, sim. E quando me perguntam quando é que eu vou fazer o meu doutoramento, porque há colegas, tens que fazer o teu doutoramento, isso é, quando é que fazes? Pronto, o doutoramento é de facto algo importante, não por uma questão de grau académico, mas pela informação que pode ser produzida após isso. E eu de facto gosto de investigação, interessa-me e faço-a num contexto pessoal, para mim própria, para poder perceber onde é que eu estou, o que eu estou a fazer, como é que eu estou a fazer, e ir combinando com as formações que vou fazendo, que infelizmente não as consigo fazer de forma presencial, vou fazendo-as à distância e vou percebendo se o que estou a fazer está certo, se estou a acompanhar, se estou ultrapassada, se as minhas ideias, os meus conceitos mantêm-se, não é, dentro do que são os conceitos discutidos, não é, na atualidade. Então, esta é a definição. A definição da Lisette profissional. Acho que há muito mais que eu podia falar, mas íamos nos perder num assunto que não é o nosso assunto. Certo. Estudos feitos pela Center of Disease and Prevention, feitos no ano 2020, cujo resultado foi publicado em 2023, diz que 1 a cada 36 crianças tem perturbação do espectro autista. O que é a perturbação do espectro autista? A perturbação do espectro do autismo é caracterizado como um déficit sobre a comunicação social. É uma perturbação de neurodesenvolvimento que responde a estádios e tem critérios, não é? No âmbito de como é que se define o nível de gravidade. Portanto, as pessoas muitas vezes, e eu acho que se calhar vai querer fazer alguma questão relativamente a isso a seguir, abordam sobre a funcionalidade, não é, da criança que está dentro do espectro. E dizer que, se não me engano, não era definido perturbação do espectro do autismo. Isto aconteceu no último manual
estatístico das perturbações mentais, o atual DSM-5, mas no manual DSM-4, DSM-4 e anteriormente os outros manuais, o autismo vinha como uma classificação independente, vinha o síndrome de Asperger, vinha a perturbação desintegrativa e algumas outras perturbações do desenvolvimento. Atualmente, neste manual, todas estas outras perturbações foram incluídas dentro do espectro. E falamos, assim, sobre a perturbação do espectro do autismo. Nasce-se autista ou fica-se autista? Então, de acordo com os estudos atuais, o autismo é estudada a etiologia do autismo sobre existem alguns fatores que podem justificar o autismo. E uma das coisas que é assente é que existe uma base genética. Não se sabe ainda qual é o gene específico, mas há um gene específico responsável por essa perturbação. Isto, para quem nos ouve, a componente genética pode ser explicada como uma mãe que tem a informação genética dessa alteração, ainda que possa não manifestar os sintomas, ainda que possa não manifestar a perturbação, e um pai também que tem essa informação genética e não manifesta a perturbação, podem ter filhos que recebam genes recessivos tanto da mãe e do pai, seja dominante na criança, e por isso a criança pode manifestar a perturbação do espectro autista. Estou a falar correto? Sim, está a falar correto. Mas para além disso existem outros fatores que podem concorrer, que é o fator ambiental, que é o fator da idade avançada dos pais, que é a prematuridade da criança e algumas doenças que possam ocorrer durante a gestação. Portanto, isto pode levar a que definir qual é o nível ou se a criança vai exatamente manifestar-se dentro do espectro do autismo, ou seja, vai manifestar sintomas, porque até mesmo ela pode ter o gene e não manifestar. Relativamente ao aspecto ambiental, temos, vou falar do exemplo do Covid, não é? Que é um momento que espelha um pouco a importância do ambiente sobre a incidência das características sobre o comportamento, a alteração de comportamento ou dos sintomas dentro do espectro, foi o isolamento social. Estas crianças que ficaram em casa, isoladas, que não podiam brincar, que tinham acabado de nascer, com mães e pais que estavam numa situação de angústia, ansiedade, medo, não sabiam o que é que ia acontecer, não é? E que alguns pais perderam o emprego, mães que acabavam de ser mães de primeira viagem, exatamente, que não sabiam o que fazer, homens que perderam o emprego, os pais que passaram a ser mais ausentes, pouca comunicação dentro de casa, e estas crianças foram colocadas em grande, às vezes, à frente da televisão ou com os dispositivos móveis. E, de facto, a televisão, embora que alguns pais achem, ele fica quieto, depois fica. Ou ele aprende muito com a televisão, ele repete algumas coisas. A televisão é um veneno, não é? Porque é um emissor e a criança não tem nenhuma interação com uma televisão. E se ela se ri e repete, ela ri-se porque é engraçado ver cores, é engraçado ver movimento, mas eu não entendo o que é que não está há a acontecer. interação. Exatamente. Nem compreensão daquela interação. Não há ninguém a explicar-me que vamos falar daqueles três, como é que eles se chamam?
os PJ Masks. Ninguém entende que eles estão a tentar salvar o mundo, porque existe aquele que é o vilão. Não há esta compreensão do que isto significa. Estamos a falar de crianças de 2 anos, não é? Então, se ele repete e se ele se ri e fica quieto, ele está entretido. Mas não quer dizer que ele está a aprender. Envolvido. Sim. E o mesmo acontece, agora ele pega no meu telemóvel, já sabe fazer tudo. As crianças elas são intuitivas, elas descobrem, mas isso significa que o que é que estamos a desenvolver naquela criança? Estamos a falar de um déficit sobre a comunicação social. Nós estamos a isolá-la ainda mais, não é? Das competências que ela precisa desenvolver. Então, de facto, o Covid foi um grande produtor de um nível 3, não é? Dentro ou da manifestação, acentuado o boom que recebemos ao nível de consulta, na minha perspectiva, deste fenómeno ambiental. Muitas mães deprimidas, muitas depressões pós-parto, relacionadas a este momento que devia ser um momento feliz, não é? Em que as coisas não há, em que há medo, ansiedade constante, e sabemos que esta vinculação dos primeiros, e falando um bocadinho sobre isto, sobre a questão da depressão pós-parto, não é o nosso tema, mas é muito importante nesta vinculação à criança e até mesmo nesta prevenção do desenvolvimento disruptivo, seja de que forma for. A maternidade não é uma coisa bonita nem nenhum conto de fadas. Não é. Não é. Não é fácil. Desenganem-se todos aqueles que acham que é. Sim, então existe esta ideia, e eu acho que se calhar é a ideia dos contos de fadas ou dos filmes, não é? Que foram das princesas. As princesas não tinham filhos, mas haviam os contos em que se estabeleceu esta ideia de que é lindo, e as redes sociais às vezes também apresentam muito, adoro ser... Não, é muito difícil. Fantasiam muito. O primeiro filho é tão esperado, é uma coisa, mas é o início de uma aprendizagem muito grande, que é o aprender a deixar de ser egoísta. Okay. É a primeira vez que a mulher tem esse contacto, não é? A mulher pessoa, de que eu não posso pegar em mim e ir embora quando eu já quiser. Não são mais só eu. Sim. Sou eu e... Exatamente. E não é e que eu alguém. posso ir, não é? Eu não posso ir porque este ser depende de mim exclusivamente, não é? Para existir. Então é um momento em que tem que haver um ajuste muito grande e toda a gente dá palpites, depois existe também toda aquela alteração hormonal, a mudança de vida, e nem toda a gente compreende isso, para além de que amamentar dói. Muito. Não é? E toda a gente diz que é lindo. Depois pode ser lindo. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Sim. Então, eu queria fazer referência a este aspecto, não é? Da maternidade, da mulher, da importância dela ser cuidada, porque isso terá um impacto grande nesta relação que ela vai ter com a criança. Não é que a mulher é fria e passa a não se importar. Não, ela precisa de ser cuidada nesse momento, porque é um momento de uma grande mudança para ela. Sim. Quais são as principais queixas dos seus pacientes no seu consultório? O que é que leva as pessoas a procurarem pela doutora Licete Ramos? Estamos a falar dentro do neurodesenvolvimento. Sim. Sim, dentro do neurodesenvolvimento. Sim. Porque senão acho que ficaríamos aqui um dia inteiro. Podemos... Bom, então, maioritariamente as queixas são o meu filho, há alguma coisa que não está bem, ou foi o pediatra que indicou, e felizmente hoje em dia os pediatras e os neurologistas e os otorrinos, nós tenho que falar que a equipa do hospital é fantástica, e acho que cada vez mais vejo os especialistas, não só no hospital onde eu estou, fora também, que encaminham, que identificam e que chamam a atenção aos pais. Já não há mais o pediatra que diz, não, isso vai passar, deixa-o crescer. Não vai, pelo menos
entendo que isso não esteja a acontecer porque há muito encaminhamento dos pediatras que vêm e eles vêm, e os pais vêm dizer: o pediatra disse que eu tinha que vir. Ou então são os pais que dizem, a mãe que diz que a sogra disse que alguma coisa não está bem, ou a comparação com o filho mais velho, porque ele começou a falar com esta idade, ele ainda não fala, ele não diz nada, ou o isolamento, ele não brinca com as outras crianças, ou a violência, ele é agressivo, ou alguns comportamentos inadequados do ponto de vista motor. Na idade escolar, ele não presta atenção, as notas são más, ele é muito, não se dá bem com as outras crianças, está sempre a arranjar problemas, não fica quieto. Estas são, ou no caso das meninas, o facto de serem mais caladas, não terem amigas, parece que está triste, que não se consegue relacionar. Portanto, estas são a maioria das queixas. Principalmente dificuldades nas habilidades de interação com os outros. Social e dificuldades de aprendizagem. Dificuldades na leitura, escrita. Quando falo de dificuldades de aprendizagem, começam com esta queixa de que ele não presta atenção. Parece que ele não consegue reter informação. Porque eu digo uma coisa e esquece. Ou não fica quieto. Esta vem através da identificação dos resultados escolares. Não está a ter uma boa prestação. Quando já percebem que há realmente um prejuízo. Exato. Isso para é a idade escolar. Por isso é que começam as procuras por volta de tenho 7, 8 anos e antes disso é muito cedo. 2, 3, 4. Em que vêm estas outras queixas que lhe falei. Entendo, para cada idade, não é? Há o que é esperado, o que é socialmente esperado que a criança alcance, não é? Eu vejo isso mesmo por essa comparação das pessoas dizerem que até aos 2 anos é esperado, socialmente esperado, não é? Que a criança fale. Se não fala, alguma coisa já começa a ser cobrado e isso já começa a trazer um prejuízo, um incómodo, um desconforto às pessoas que estão à volta e convivem com essa criança e que por isso começam a procurar ajuda. Exato, os indicadores de desenvolvimento, não é? Que é isso exatamente que está a dizer, do ponto de vista. E como é que são caracterizados os níveis de autismo? Porque sendo um espectro, acredito que haja desde o mais leve ao mais grave. Como é que é dividida essa caracterização? Ok. Então, na verdade, existem 2 critérios, um critério A e B, e dentro desses critérios, dentro do manual da classificação estatística, vem uma série de parâmetros que estão relacionados à atenção conjunta, ao desenvolvimento da linguagem, a comportamentos motores específicos, como as estereotipias e algumas outras perturbações relacionadas, perturbações alimentares, sensibilidade auditiva. A partir daí, sem estar a falar muito sobre o que é que está dentro dos critérios A e B de uma forma geral, são estabelecidos graus, não é? Ou níveis, que é o nível 1, o nível 2 e o nível 3. E o nível 1, que é o considerado um nível ligeiro, por exemplo, o síndrome de Asperger, inclui-se atualmente dentro da DSM-5, neste novo manual de classificação, dentro do nível 1, que é um nível considerado com menos apoio, e um nível 2, que é considerado um nível moderado, e o nível 3, um nível grave, que é o que necessita de apoio substancial. Dependente. Sim. Dependente, apoio substancial significa que esta criança pode não ser dependente, mas tem uma criança que tem 2, 3 anos e ela é hiperativa, ela não consegue ficar quieta, ela não faz contacto ocular, ela não responde pelo nome aos 3 anos,
ok? Ainda faz sons e tem ao nível alimentar ainda não desenvolveu a mastigação. E até também tem sensibilidade auditiva ou outro tipo de sensibilidade tátil. Isto é um nível 3, não é? Independentemente da criança se socializar ou não. Existe esta ideia, e os pediatras muitas vezes dizem e dão a indicação de colocar a criança na creche, não é? E dizem, olha, ponha a criança na creche. E a verdade é que as crianças melhoram, não é? Alguns comportamentos. Porquê? A criança antes dos 3 anos de idade é egocêntrica. Ela começa a desenvolver este conceito de socialização a partir dos 3 anos de idade, a brincar com o outro. Então, se eu vou pôr a minha criança na creche aos 2 anos, 2 anos e meio, é para ir socializar. Não. A ideia, o que ajuda a criança não é ela ir brincar com outras crianças, porque não é isso que vai acontecer. É ela ir modelar o seu comportamento. Porque nós aprendemos através da modelagem. Então, se existe um lugar onde existem regras e rotinas, existem outras crianças que fazem a mesma coisa, ele vai aprender a fazer a mesma coisa e vai ajustar esse comportamento. Nós aprendemos através da repetição. Então, a creche vai ajudar desta forma, mas depois, naquele outro âmbito, que é esta parte social, da relação, da interação, já é necessário haver intervenção. Entendi. Fala-se muito da importância do diagnóstico precoce. Porquê que é tão vantajoso que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível? Porque quanto mais cedo, melhor. Os pais às vezes têm medo de ir à consulta e o que eu costumo lhes dizer, olha, fique contente de ter um diagnóstico, porque isso vai fazer com que você possa fazer alguma coisa mais cedo. Haja oportunidade. Exatamente. Para tomar uma atitude. Porque existe um período de janela, que são 6 anos. Não é? E esse período de janela é um período em que a criança está mais receptiva a todas essas mudanças, todos os pontos de vista, em todos os sentidos. E também porque quanto mais tempo nós levamos a zangar, tem crianças que chegam com 8 anos, por exemplo, que só é feito o diagnóstico nessa altura, 9, mas até esse tempo, o que é que aconteceu? Os pais, a distância que eles tinham dos seus filhos era abismal, era muito grande, eles não compreendiam, eles achavam que ele era mal criado, que ele era teimoso, batiam, ele parece que não aprende, não é? E não conseguiam compreender que este comportamento não era um comportamento de uma criança que é má, não é? Que não aprende, que é teimosa. E isto cria, não é? Isto também cria na criança, não é? um estado, um sentimento de incompreensão. Uma emoção, não é? que vai também definir quem ela vai ser para a frente e, inclusive, faz com que, em alguns momentos, ela deixe de prestar atenção. Não é? Porque, às vezes, o facto de nós não prestarmos atenção a alguma coisa pode ser considerado como um mecanismo de defesa. Estão sempre a zangar comigo e a dizer que eu faço mal, vou desligar. E eles podem fazer isso de forma automática, sem racionalizar. Só que passa a ser, não é? Melhor para mim. Mas isto depois vai impactar sobre o quê? Sobre a aprendizagem, não é? Sobre o que vem para a frente. Então tudo está relacionado, não é? Tudo é importante. Quanto mais cedo, melhor. Para os pais e para a criança. E de um modo geral, quanto tempo demora a fechar-se o diagnóstico da perturbação do espectro do autismo? Então, se fizermos os diagnósticos hoje em dia, podem ser feitos a partir de 1 ano de idade. Há colegas, há profissionais, há pais que chegam e dizem eu fui, mas dizem que ainda é muito cedo. Não, é muito cedo. Há situações, quando são ligeiros, podemos dar assim um tempo, não é? E esperar e dar uns trabalhos de casa aos pais, porque existe
essa suspeita, então damos uns trabalhos de casa aos pais e assustamos para ver se eles fazem alguma coisa, e se calhar quando voltam aos 2 anos e meio, 2 anos e meio, a gente já vê mudança e saímos um bocadinho, não é, desse diagnóstico. Até aos 3 anos de idade, ou seja, antes de idade escolar, o diagnóstico, até aos 3 mais 3 anos, é feito através da classificação do manual diagnóstico das perturbações, porque não podemos usar provas nem testes, mas podemos usar questionários aos pais. Na idade escolar existem os questionários que se fazem aos professores e existem algumas provas que podem ser aplicadas às crianças. Eu acredito que, pronto, para além desses desafios, para se chegar a um diagnóstico, Moçambique acarreta outras dificuldades, nomeadamente a limitação de recursos humanos e materiais. Por exemplo, eu imagino que a disponibilidade de psicólogos e de pessoas dedicadas à neurociência, ao neurodesenvolvimento ao longo do país seja restrito. Nessas situações, que conselhos, que recomendações poderia dar aos pais ou aos cuidadores de crianças e adultos que manifestem alguns comportamentos atípicos para que possam, com efeitos imediatos, intervir no sentido de favorecer o melhor desenvolvimento dessa criança ou desse adulto? Olha, antes de dizer que nós temos muitos profissionais, temos muitos psicólogos ao nível do país e temos muitos psicólogos com vontade de fazer mais e melhor, psicólogos esforçados, e alguns deles não têm a oportunidade de poder pôr em prática e ganhar a prática. Existem também outros profissionais que podem não ter uma especialidade em si, mas que se dedicam ao trabalho nesta parte mais infantil, que também fazem um bom trabalho. Mas eu estou a falar do que eu conheço, que é mais dos profissionais que se encontram. Eu sou otimista na província em Maputo, mas o país é grande e tem razão. Acho que os colegas que estão fora de Maputo estão um pouco isolados. Existem sim as plataformas de formação à distância, que eu acredito que muitos possam usar esses recursos, mas não é suficiente, porque às vezes é importante ter alguém com quem debater, discutir os diagnósticos, os casos, e estando sozinho, acabado de se formar às vezes, ou profissionais que nunca tiveram acesso a trabalhar em conjunto, ou, enfim, acabam por se sentir inseguros, às vezes podem não fazer o diagnóstico precoce, com receio de estar a avançar para uma definição que é uma responsabilidade muito grande, que pode não acontecer. Então, acho que quando me pergunta o que é que eu deveria dizer aos pais, não é? Eu acho que aqui são todos importantes, os pais e os profissionais, que também precisam, que são capazes, não é? E que acho que têm que continuar a procurar mais formação e aplicá-la e praticar dentro das oportunidades que têm. Em relação a esses pais que ainda não têm diagnóstico, eu diria o mesmo que todos os outros pais, porque dar um telemóvel ou deixar uma criança a jogar todo o dia é mau. Não. Deixar a criança à frente da televisão a partir de 1 ano, 2 anos de idade, ou mesmo desde que nasce, também não. É mau. É um veneno para qualquer criança. As crianças têm que brincar. Elas desenvolvem-se através do brincar. E se identificam sinais, por exemplo, que ele só brinca a partir dos 4 anos ou dos 3 anos, que já, quando está com outras crianças, prefere ir brincar sozinho,
então ele vai ajudá-lo a brincar com as outras crianças, ele vai lhe ensinar a brincar, ele vai brincar com ele vai interagir, vai desenvolver atividades de atenção conjunta. Então, existem várias formas de fazer isso. É o estar frente a frente, o desenhar, fazermos rabiscos, não é? E rirmos, é fazer as brincadeiras do espelho, não é? De que fazemos o cucu em que eu estou aqui, olhar um para o outro, é trabalhar este contacto, não é? Perceber que o outro está ali e que nós podemos partilhar, não é? Uma aventura, podemos aprender alguma coisa juntos, que não é a criança sozinha. Isto são coisas que se pode fazer nesses primeiros momentos. A creche é uma forma também, as rotinas e a disciplina também é importante. Comer à mesa, as crianças que têm perturbações ou sensibilidade, que não se alimentam, porque isto acontece muito, existe uma tendência para estas crianças às vezes preferirem alimentos triturados, não mastigam, são muito seletivas em relação aos alimentos, podem comer só arroz o dia inteiro e não aceitam comer mais nada, ou podem só querer papa Cerelac ou leite. Existem uma série de estratégias, que eu não vou aqui mencioná-las, mas existem formas, pesquisem, de introduzir os alimentos de uma forma criativa, engraçada, mas não desistir de fazer isso, porque a criança precisa de mastigar para poder também falar, não é? Esse é um exercício necessário e que não pode ser, bom, não mastiga, vou continuar a dar as papinhas, que só tem é que se alimentar. Então temos que, isso é é um aspecto importante ao desenvolvimento psicomotor da criança. A bola, porque às vezes são crianças com dificuldade de motricidade fina, grossa, atividades de mandar a bola e receber a bola, que também estamos a trabalhar a motricidade e ao mesmo tempo, não é? Estamos a ter uma atividade, exatamente, atenção partilhada. São atividades que podem ser desenvolvidas, mas para isso é preciso que o pai e a mãe percebam que a criança não está a desenvolver, não é? E por isso é preciso estar com elas. Exatamente. E os pais hoje em dia não é que eles não têm tempo. Eles estão a correr, não é? Estão a trabalhar o tempo todo. Eu recordo-me, porque nós falamos e acabamos de fazer a mesma coisa, não é? E lembro-me que na verdade foi já várias pessoas me disseram isto, mas a última vez foi já há algum tempo. Ele disse: Licete, tu trabalhas porquê? Sim, é por ti, porque isso dá-te satisfação, mas também é por causa dos teus filhos. Então, tu tens que ter tempo para eles, não é? Tens que ter tempo para eles. Esta é a verdade. Nós trabalhamos, muitos de nós trabalhamos para podermos ter uma vida, não é? Para proporcionar uma vida aos nossos filhos, não é só a sentirmos realizados, que isso é muito importante, mas isto também faz parte do pacote. É que estamos tão focados na causa que esquecemos o essencial, não é? O que nos move. Exatamente. Então isto é importante, que os pais parem e percebam que se eventualmente não é uma doença física, não é? Que eles vão para o hospital e têm que estar internados, porque eles param. Porque é vital. Se acontece alguma coisa, eu não sei como é que eu posso continuar a existir. Mas aquilo também é vital. Mas como não é uma febre, não é? É um pouco a questão da saúde mental. Não é? Sim. A pessoa acha que o que é uma depressão, isso não é nada. Ter uma ferida que não se vê, não é? Que está lá dentro, que não se pode ver no raio-x, no hemograma, bioquímica, é terrível. Não é? É um pouco, é estarem atentos. Sobretudo é identificar a dificuldade, o desafio, e não fazer de conta que não existe, muito pelo contrário.
ajudar a criar habilidades para ultrapassar essas dificuldades, esses desafios, e tudo com base na interação e no contacto um para um ou um para dois. Sim, participantes nessa jornada que é o crescimento dos seus filhos, que passa muito depressa. Muito obrigada pelas dicas. Doutora Licete, depois do diagnóstico ter sido traçado, em que é que consiste, de um modo geral, o tratamento ou a orientação depois do diagnóstico? Como é que é feita essa orientação? É cognitivo ou comportamental no âmbito que eu quero criar uma mudança neste comportamento e ajustá-lo, não é? Posso usar técnicas diferentes, existem várias técnicas que existem, mas também ter em consideração de que aquela criança é diferente desta, e esta é diferente desta, e o que traz a dificuldade que esta criança tem é diferente desta, então eu vou intervir com um plano específico para esta criança, tendo em conta as dificuldades dela. Depois, a intervenção deve ser feita pelo menos 2 vezes por semana, num período longo, dependentemente, pelo menos 6 meses ou até 3 meses, para poder-se verificar alguma mudança. Porquê 2 vezes por semana? Se a pessoa disser, posso vir de 15 em 15 dias, ou uma vez não. Porque se nós aprendemos através da repetição, cada vez que a criança vem estar durante aquele período com o terapeuta para esta estimulação, não é? Ela está a vir pela primeira vez, porque já esqueceu. Não é? Então tem que vir ou acha que vai ali brincar. Não é uma brincadeira. Os pais às vezes queixam-se, porque que eu não posso estar dentro da sala? Porque às vezes quando o pai está dentro da sala, a criança não presta atenção, ela passa a ter comportamentos que são típicos de quando ela está com a mãe ou com o pai dentro de casa, até às vezes não quer sair ao pé da mãe, e o que nós queremos é um pouco a independência desta criança. E o terapeuta é esta pessoa neutra, não é? Ele está ali para criar, não é? um espaço em que a criança vai repetir sobre estes novos comportamentos e ajustá-los. Sim. Na perturbação do espectro autista, há obrigatoriamente que haver um acometimento da capacidade intelectual? Não há obrigatoriamente. Bom, então, dizer antes que a perturbação do espectro do autismo encontra-se dentro das perturbações do neurodesenvolvimento. E as perturbações do neurodesenvolvimento são 7, incluem também a perturbação de desenvolvimento intelectual. Pode haver, a perturbação do espectro do autismo pode ter comorbilidades, ou seja, isso significa que pode ter outras perturbações que estão dentro da perturbação do neurodesenvolvimento associadas, e uma delas pode sim ser a perturbação de desenvolvimento intelectual, que se avalia através do atraso global, desenvolvimento, que são esses milestones que vão sendo definidos, se atingiu ou não atingiu, ou a incapacidade intelectual não especificada. Também pode estar a falar da questão do atraso do desenvolvimento intelectual, mas pode ter uma perturbação de hiperatividade e perturbação de déficit de atenção e hiperatividade associada, uma perturbação motora associada, não é, ao espectro. Então, a resposta é sim. Pode acontecer que haja uma perturbação de desenvolvimento intelectual associada, sim. Mas não é obrigatório? Não é obrigatório. A criança pode ser funcional e desenvolver normalmente. E ter uma vida normal, como temos muitas situações de adultos atualmente que recebem diagnóstico mais tarde. O que é que se espera do perfil da pessoa diagnosticada com a perturbação do espectro autista em idade adulta? O que é que se espera? Espera-se o mesmo que todas as outras pessoas. Que seja normal, não é? O que é normal? Normal é porque normal não existe. Não é? Normal é um conceito social que corresponde à norma do que deveria ser. Então, se a pessoa não faz, não responde, não
o que supostamente está definido na norma, não é? Do que é normal, então ela é estranha, esquisita. E depois tem as novas definições que vão surgindo, não é? para as diferenças ou para os problemas ao nível das relações, em que se começam a criar estereótipos de é um psicopata, ou é um narcisista, ou é uma narcisista, que não digo que não possa ser, eu não sei, mas muitas destas características às vezes espalham, não é? Porque o que é uma psicopatia? A psicopatia é uma perturbação da personalidade, não é? Que espelha uma dificuldade ao nível da socialização e daí em diante, não é? É chamada perturbação antissocial da personalidade, psicopatia. Bom, há comportamentos que podem, só que difere totalmente do que estas pessoas fazem, do que aquelas pessoas fazem. E agora veio o conceito do narcisista também, não é? Que está muito agora em voga e que se fala muito sobre isso. Mas, por exemplo, um adulto que está dentro do espectro pode ser uma pessoa fria, obsessiva, com pouca expressão emocional, que não se expressa emocionalmente, muito adequado. Toda a gente gosta, porque é uma pessoa adequada, reta, que faz as coisas todas bem, mas no contexto emocional ele tem muitos déficits. Então, na sua relação emocional, ele é praticamente ausente. Não é? Agora, no contexto do que ele tem que se ajustar àquela norma de por isso é que ele é um fingido ou ela é um fingido, ele ajusta-se. Isto é assim, são regras. Tem que fazer assim, assim, assim. Trabalho, fazem tudo. E fazem porque não estão a fingir. Porque é assim que tem que ser. As coisas funcionam dessa maneira e gostam de o fazer. São pessoas que têm brio nas coisas que gostam de fazer bem, exatamente. E têm ansiedade se não acontece dessa maneira. Às vezes são muito obsessivas relativamente onde as coisas têm que estar do ponto de vista da vida, não é? Do trabalho. E são pessoas confiáveis. Mas não fazem mal a ninguém. E se magoam, não magoam propositadamente. Ao contrário de uma pessoa que tem uma perturbação da personalidade antissocial, uma psicopatia. Se magoa... Com intenção. É com intenção e depois é manipulador. Arranja uma forma de colocar as coisas de outra maneira. Então há aqui diferenças que são clássicas, mas que as pessoas não sabem e porque também, na verdade, acabam por querer justificar e encontrar uma resposta para porque é que aquela pessoa não me dá carinho, porque é que não me dá atenção, porque é que ela é fria, quando está lá fora é que demonstra atenção, quando está comigo não é? Então, o que é que nós podemos esperar deste adulto? Essas características. E é um adulto que é um adulto funcional. Independentemente de sua evolução, não é? Do seu desenvolvimento, é um adulto funcional. Talvez isto seja o mais importante, porque este é o medo dos pais. O que é que vai acontecer com o meu filho? Será que o meu filho vai ser uma pessoa normal? Vai conseguir fazer uma formação? Vai conseguir se relacionar com outras pessoas? Sim, isso pode acontecer, com certeza. Ser um adulto normal. Entendo. Entre aspas. Como é que... como acolher a perturbação do espectro autista na sociedade? Olha, eu se calhar começaria pelas escolas. Nós falamos que as escolas são integrativas, não há escolas integrativas, isso não é verdade. Quando se separam as crianças por salas, deixam-se as crianças têm aquelas aulas, depois vão estar numa sala especial, com um professor especial, e em algum momento acabam por fazer testes de uma forma especial,
Então estamos a criar aqui uma diferença, não é? E eu acho que a culpa não é das escolas, a culpa não é dos professores, a culpa é do currículo, não é? Então acho que deveria haver uma mudança neste sistema curricular, que é uma coisa global, não é? E este sistema curricular ser desenvolvido tendo em conta estas crianças. Então tem que se criar, e acho que começa aí, não é? Criar uma fórmula em que o sistema responda a todas as necessidades e ajude, não é? E ajude todos a poderem trabalhar no mesmo sentido. Toda a gente desenvolver, os professores conseguirem fazer o seu trabalho, as crianças estarem contentes e irem desenvolvendo todas ao mesmo passo. Se me perguntarem a mim como é que se faz isso, eu não sei, não é? Mas eu vejo que talvez esta seria a fórmula, a primeira fórmula para podermos conseguir o resto. Se tivesse acesso a um megafone mundial e fosse garantido que toda a gente a ouvia, que mensagem deixaria para o mundo? Eu haveria de dizer para as pessoas aceitarem a diferença. Serem capazes de olhar para o outro e não esperar que o outro seja igual a si próprio, ou que ele esteja enquadrado sobre aquilo que ela acha que é normal, não é? Que é o que tem que ser. E aceitar que o outro é o outro, e por ele ser diferente não significa que ele é esquisito, que ele é mal educado, que ele é indelicado. É dar a oportunidade às pessoas é dar a oportunidade ao outro para ser o outro e aceitá-lo a si mesmo. Então talvez seria isso que eu haveria dizer, aceitar a diferença. Muito obrigada, doutora Lisette, pelo seu contributo, por esta super agradável conversa. Eu estou certa de que a partir do momento que nós consigamos perceber que existem várias formas de se estar, de se ser e de se viver, vai ser muito mais fácil olharmos para o outro com mais respeito pela individualidade. Para mim, empatia é colocar-se no lugar do outro, aproximar-nos e oferecermos a ajuda que faça sentido para essa pessoa. E eu agradeço-lhe muito pelo seu tempo, pela disponibilidade e pela mensagem que deixou aqui neste podcast. Eu é que agradeço. Obrigada, Dulcelina. Obrigada a nós. E para um conhecimento mais aprofundado sobre este tema, convido a assistir aos vídeos publicados pela Associação de Autistas do Reino Unido, onde pode encontrar relatos sobre experiências de vida de pessoas com a perturbação do espectro autista e ainda uma experiência única de vivenciar uma ida ao shopping, à escola ou até uma entrevista de emprego com os olhos de quem vive a perturbação do espectro autista. Não tão longe, também gostaria de o convidar a assistir ao podcast Para Elas, ao episódio sobre o orgulho autista, em que uma mãe moçambicana, membro da Associação Moçambicana de Autistas e uma jovem moçambicana autista, partilham um pouco sobre a sua experiência de vida. Por hoje é tudo, muito obrigada pela sua companhia e até ao próximo episódio.